Seja bem-vindo ao Mundo Offshore. Sou Telmo Tonini, americano da internet, criador do site Mundo Offshore. Criei o Mundo Offshore para ajudar as pessoas do jeito que ninguém me ajudou. Estou com mais de 30 anos da área industrial no Brasil, trabalhando com empresas brasileiras e estrangeiras. Vou começar aqui já falando para você. Se inscreva no canal Mundo Offshore e nas redes sociais. Vamos falar aqui hoje muito sobre margem equatorial, sobre bacia de Pelotas. Dá para sonhar com exploração no sul? Cara, estão deixando a gente sonhar. Tá uma perspectiva de exploração no sul, não fui eu que falei, tem vários sites que saíram o investimento em perfuração na bacia de Pelotas. Seja bem-vindo ao Mundo Offshore. Tá uma perspectiva de exploração no sul, não fui eu que falei, tem vários sites que saíram o investimento em perfuração na bacia de Pelotas, que vai do fim da bacia de São Paulo, de Santos, São Paulo, até o extremo sul do Brasil. Então a perspectiva é o que a gente não tinha, agora já tem uma perspectiva, pelo menos de perfurar. Eu quero começar aqui mandando um grande abraço para um amigo meu, Vinícius, que está indo para um novo projeto na China. Eu não consegui dar um abraço nele esse final de semana por conta de um monte de compromisso. Então, Vinícius, toda a sorte do mundo para você. Você merece demais essa oportunidade que apareceu e eu sei que você vai voar literalmente na China. Quero mandar também um recado para a Jo, que é escaladora offshore, descobriu que está grávida, parabéns, muita saúde para o bebê. Eu ainda não sei qual será o sexo do bebê. E outra, estou aqui para ajudar toda mulher que quer entrar na área offshore. Hoje as empresas, elas, quando descobrem a gravidez, a pessoa não pode trabalhar embarcada, mas a empresa não manda embora, a empresa tem que abraçar esse funcionário. Se tiver alguma empresa que está fazendo isso e você está obrigando, ou se não, cometendo assédio moral, e você está com medo, pode ser de qualquer empresa. Manda mensagem no privado, lá no Instagram, ou se não pelo WhatsApp, pode fazer a denúncia, eu tento conversar com a área da empresa, normalmente eles me recebem muito bem. Americano, boa noite. As reservas de petróleo do Brasil que tem hoje duram mais de 50 anos, não, duram mais de 50 anos. É uma coisa polêmica, pois se a gente está mirando em energia renovável, por que vai ter mais petróleo? A descoberta de novas reservas fazem com que o país evolua em taxas, mais empresas vão fazer investimento no Brasil. Então não é que vai ser utilizado tudo aqui, não é. É que o Brasil entra num seleto grupo de players, chamados os jogadores que mandam no mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele de longe não é a maior reserva de petróleo do mundo. Ele é autossuficiente de petróleo. A gente não precisa mais comprar petróleo de fora, né, por conta do pré-sal descoberto pela Petrobras. Só que a gente não consegue brigar com as reservas que a gente tem com os grandes players. Para vocês terem uma ideia, na África, reserva já comprovada maior do que o Brasil, só que eles não têm prospecção e não têm produção igual o Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de petróleo. Para vocês terem uma ideia, se fosse só o pré-sal do Brasil, o pré-sal briga de igual para igual com o valor de barril da Arábia Saudita, né, que não prospecta em águas ultraprofundas. Então o Brasil está muito bem mesmo nessa vertente. Primeira coisa que eu vou falar sobre falta de mão de obra. Tá? Todas as empresas estão preocupadas no Brasil. Mas eu estou desempregado, está falando que está faltando mão de obra. Falta mão de obra qualificada. Hoje, se o Brasil botasse para rodar tudo que está previsto para rodar, ia ter que contratar mão de obra de fora, porque não tem os técnicos e engenheiros suficientes para trabalhar nos projetos que a gente tem e que nos próximos projetos. Para você ter uma ideia, obrigado, Jefferson
Jefferson que mandou aqui, ó. Está em construção os módulos da P80, P83, P84 e 85 em Angra dos Reis, no estaleiro Brasfel. Estamos a todo vapor, 24 horas por dia. Já passamos de 7 mil pessoas no chão de fábrica, só no estaleiro Brasfel, construindo só os módulos. O que são os módulos? É o que vai fazer a separação primária. Quando chega o petróleo na plataforma, vai separar óleo, gás e água e vai mandar para a terra ou vai consumir a bordo. Já estamos sofrendo apagão de mão de obra qualificada. Os jovens não seguiram devido, não pararam por conta da incerteza que se teve há um tempo atrás, e agora o mercado está aquecendo com uma velocidade que a empresa não consegue fechar o quadro. Precisamos de investimento no Senai, do SESI, etc. Até que o apelo do Jefferson. Obrigado, Jefferson. Mandou pelo Instagram. Algumas empresas estão fazendo já o trabalho de casa. Uma delas é a PetroRio, que anunciou o Reação Offshore, já eu acho que está terceiro ano seguido, o quarto do Reação Offshore. Eu ajudei no começo, que é a formação de mão de obra. Então, um abraço para a Luciana, que está fazendo lá também o curso de formação do Reação Offshore. Vai te dar certeza que você vai conseguir uma carteira assinada no final do... Não, porque você depende muito, muito de você. Você passa por uma qualificação, você passa por uma prova, vai fazer o curso, tem bolsa, e ao final você vai estar qualificado, só que aí depende do mercado se vai te absorver ou não, mas a qualificação vem. Outro programa que eu estou divulgando, Autonomia e Renda, que foi a Petrobras que lançou, são quase 6 mil vagas de cursos profissionalizantes no Brasil quase todo. Acredito que é a primeira leva, vai ter mais investimento para qualificação, tá faltando mão de obra. E eu vou fazer um apelo a todas as mulheres que queiram entrar na área industrial. As empresas estão implorando para que vocês se qualifiquem. Apareceu para mim semana passada o programa Offshore do Futuro. Irá preparar 16 profissionais para o mercado e contará com bolsas para dedicação exclusiva dos alunos. Chegou para mim isso aqui é da Equinor, tá no site da Equinor, notícia. Equinor, SBM e IBP lançam um programa para capacitar mão de obra offshore no Brasil. Isso foi mandado para mim, tá no site da Equinor. Eu tô torcendo que esteja errado esse número, porque 16 profissionais, para você ter uma ideia, o Reação Offshore são centenas ao longo desses anos que eles qualificaram. A Petrobras está investindo para milhares. 16 profissionais para ser qualificado, eu acredito que algum estagiário errou aqui deve ter algum zero a mais aqui no final, ou se não um número na frente aqui, tipo 116, 216, mas 16 profissionais não vai resolver É um começo, mas para o tamanho da Equinor, SBM e o IBP, me ajuda, né? Me ajuda a ajudar, porque o Brasil todo para capacitar 16 profissionais por ano para atuarem no mercado offshore brasileiro. A gente está falando de um montante de pessoas assim na casa dos milhares. Então, assim, eu acredito, fazendo que foi um erro de digitação. Tô torcendo que seja. Margem Equatorial, foi feito um pedido à revisão e o IBAMA está revisando. Por quê? Porque tudo que o IBAMA está pedindo, a Petrobras está colocando muito mais do que o IBAMA está pedindo. Já tem tudo organizado para chamado de contenção de algum tipo de problema. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras vai para 71 anos de atividade esse ano. Em 71 anos de atividade, nunca teve um acidente com perfuração, com derramamento de óleo na história da Petrobras. As equipes de resposta da Petrobras estão em todos os lugares. Então, o que o IBAMA está pedindo, a Petrobras está atendendo. O que agora está travando, eu não sei, mas está tudo preparado para começar. Já começou no Rio Grande do Norte, foi descoberto lá já. Americano, você acha que vai avançar a exploração de petróleo na África, dito pela presidente da Petrobras? Sim, acredito que eu acabei de informar que a África ela tem reservas de petróleo gigantescas e empresas do mundo todo estão investindo. O grande problema que a gente tem para a África é que a exploração de petróleo na África está sendo feita de uma forma desordenada, não tem uma ordem. A ordem
ordem que eu que eu digo é os meios de fiscalização, a ANP que existe aqui não existe na África. E, por exemplo, há uns 2 anos nós tivemos um acidente terrível, um navio plataforma na África. Para vocês terem uma ideia como é bagunçado lá na África, o pessoal não sabia quantas pessoas tinha a bordo da plataforma. Então foram muitas pessoas que infelizmente perderam a vida, e a gente não sabe a quantidade, até hoje não sabe. A Petrobras, ela não aceita fazer qualquer tipo de meia boca, ou vai com tudo certo, com regulamentação, tudo. Então, para a África seria muito bom, assim como para a Guiana, aqui, que o presidente da Guiana já pediu para o presidente da República para ter uma aproximação da Petrobras em prospecção na Guiana. Só que aí também tem aquele monte de imbróglio, porque os Estados Unidos está doido babando para pegar as reservas e tal. Americano, como você pode dizer como foi sua preparação para estudar inglês? Em quanto tempo você adquiriu o conhecimento? Cara, eu fiz... foi quem falou? Volta aí a pergunta. Isaac. Eu vou falar assim, que não existe sorte, né? Existe preparação aliada à oportunidade. Eu já trabalho na área industrial há muitos anos. Inclusive, eu estou do lado de uma das empresas que eu trabalhei. Fiquei quase uma década trabalhando na Chocolate Garoto. Tem nada a ver com óleo. Chocolate Garoto é risco 2, né, na área industrial. Então, quando eu saí da Chocolate Garoto, a primeira coisa que eu fui fazer é me qualificar, porque eu não conseguia tempo para me qualificar quando trabalhava no Chocolate Garoto. Era turno, era uma loucura. O pessoal da Chocolate Garoto é guerreiro, tá? Um abraço para todos os amigos que eu fiz. Eu parti para uma coisa muito bacana que existe no Espírito Santo, eu torço que exista em outros estados, que o Centro de Cultura, de Comunicação, Línguas, dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, eu não sei se existe ainda, então tem um curso de inglês ótimo, e era assim, era imersão aos finais de semana, então eu só tinha o final de semana para estudar, ficava metade de um dia, às vezes um dia quase todo, entre 4 e 6 horas de imersão em inglês. Não tinha começado a trabalhar no offshore. Estava trabalhando na CST, antiga CST, que hoje é a ArcelorMittal, e estudando inglês aos finais de semana. Um abraço para Thiago, estava junto comigo lá. Thiago está na Coreia. Foram 2 anos estudando e imersão. Você não falava português durante as aulas. Coincidência ou não, quando eu fui embarcar pela primeira vez, eu fiquei 3 anos sem falar português. Se falava quando estava com só os brasileiros. Meu supervisor era inglês, ou se não sul-africano. O pessoal que trabalhava comigo ou era escocês, ou irlandês, ou sul-africano, ou indiano, ou filipino, e todo mundo falava inglês. Se eu te disser que o inglês não me ajudou, o idioma, né, falar o idioma inglês não me ajudou, é mentira, porque todos os manuais e todos os testes que eu fiz a bordo quando eu comecei a embarcar foram em inglês. Everton Almeida, fala, Theo! Sou técnico de segurança. Tive a oportunidade de fazer o meu primeiro embarque na primeira semana de setembro. Fui para a P20. A experiência foi incrível. Fiz muitas amizades a bordo. As suas dicas em redes sociais me ajudaram bastante. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Deus te abençoe, irmão. Eu estou fazendo aqui o mínimo que eu posso. Eu gostaria de fazer muito mais. Se Deus me permitir, enquanto Deus me der força, que a rasteira vem, eu estou aqui pulando corda para não cair, mas eu vou tentar ajudar vocês sempre. Tem como estrangeiro se inscrever no teste da Petrobras? Tem, Delmiro, tem sim, só que você tem que ter a dupla cidadania. Por exemplo, se você for português, você pode se inscrever no concurso da Petrobras. Se você for estrangeiro, mas naturalizado brasileiro, você pode se inscrever no concurso da Petrobras. Por exemplo, você é casado com uma brasileira, ganhou a naturalidade, pode se inscrever. Você tem as regras no edital. Então, dá uma olhada no edital, nos últimos editais. Não sei o próximo. Posso falar dos que passaram. Então, estrangeiro. Hoje me perguntaram, estrangeiro pode trabalhar no Brasil? Cara, tem muito estrangeiro trabalhando no Brasil. No offshore, então, como marítimo, no aquaviário, tem muito estrangeiro. A diferença são os cursos. Fora do Brasil, nenhum outro país pede o CBSP. Para você trabalhar em navio de cruzeiro, é experiência para offshore, você vai trabalhar em navio de cruzeiro, depois você consegue entrar para um offshore, com a experiência de navio de cruzeiro. Então, muito obrigado para todo mundo, sejam vocês habitantes do mundo offshore.